No episódio passado, vimos átomos perdendo e ganhando elétrons. Mas hoje acontece algo diferente. Os átomos vão compartilhar elétrons. E é exatamente assim que nasce a ligação covalente. Seja bem-vindo ao podcast Química Descomplicada. Eu sou o professor Romésio Carvalho e no episódio de hoje vamos entender a ligação covalente. A ligação covalente acontece normalmente entre ametais. E diferente da ligação iônica, aqui ninguém doa elétrons e ninguém recebe definitivamente elétrons. Os átomos passam a compartilhar pares eletrônicos e formam-se estruturas eletricamente neutras denominadas moléculas. Por exemplo, o gás hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um elétron na camada de valência e, ao se ligar com outro átomo de hidrogênio, vão compartilhar um par de elétrons, formando o H2, que é a molécula do gás hidrogênio. Neste caso, cada átomo possui um elétron e, compartilhando, ambos ficam estáveis. A ligação covalente pode ocorrer por meio de um ou mais pares de elétrons e, em função do número de pares entre dois átomos quaisquer, recebe classificações diferentes. Cada par de elétrons entre dois átomos pode ser representado por um traço. No exemplo que vimos agora há pouco do gás hidrogênio, como é compartilhado um par de elétrons, ali tem uma ligação simples, então é representado por um traço. Já no caso do gás oxigênio, como cada átomo de oxigênio precisa receber dois elétrons, então eles compartilham dois pares de elétrons, são dois traços que representam a ligação dupla. E no caso do gás nitrogênio, cada átomo de nitrogênio precisa receber 3 elétrons, então eles compartilham 3 pares de elétrons e ali forma a ligação tripla. Lembrando, quanto maior o número de ligações, mais forte tende a ser aquela ligação. Portanto, a ligação tripla é mais forte que a ligação dupla, que é mais forte do que a ligação simples. Agora vamos partir para as fórmulas químicas. A representação do número e dos tipos de átomos que formam a molécula é feita por uma fórmula química. E existem 3 tipos de fórmulas: a molecular, a eletrônica e a estrutural plana. A fórmula molecular, ela mostra apenas a quantidade de átomos de cada elemento químico que forma a molécula. Por exemplo, a fórmula molecular da água é H2O, o que significa dizer que em uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, ela mostra, além dos elementos químicos e do número de átomos envolvidos, os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. E a fórmula estrutural, ela mostra as ligações entre os átomos, sendo cada par de elétrons entre dois átomos representados por um traço. Por exemplo, H2O, que é a fórmula molecular da água. Para desenhar a fórmula estrutural, colocamos primeiro o hidrogênio, que é o H maiúsculo, um traço, que representa o par de elétron, depois o átomo de oxigênio, outro traço representando o outro par de elétron e, em seguida, o átomo de hidrogênio. Então fica H-O-H, e assim representa a fórmula estrutural. E mais à frente vamos ver que aí tem-se um ângulo de ligação que a gente vai ver em geometria molecular. Agora aqui vem uma dica estratégica. Vestibulares gostam muito da fórmula de Lewis. Então isso a gente vai aprender na videoaula lá no YouTube, lá no meu canal, que eu explico como se fazer da forma bem direta e simples a fórmula de Lewis de diversas moléculas. Agora vamos aprender como escrever os compostos covalentes, como escrever essas fórmulas moleculares. Então, primeiro, precisamos analisar quantos elétrons cada átomo precisa compartilhar. E a partir daí, a gente começa a escrever a fórmula molecular corretamente de cada molécula. Por exemplo, a água.
O átomo de oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons. Então, ele vai compartilhar com cada átomo de hidrogênio um elétron. Assim, cada átomo de oxigênio vai precisar de 2 átomos de hidrogênio. E assim, cria-se a fórmula molecular da água, H2O. Assim, forma-se também do gás carbônico, que é o CO2. O átomo de carbono tem 4 elétrons na camada de valência, precisa receber mais 4 para poder se estabilizar com 8 elétrons, segundo a regra do octeto. E cada átomo de oxigênio precisa receber 2. Então, nesse caso, vão ser necessários 2 átomos de oxigênio para se ligar com cada átomo de carbono. No mesmo raciocínio segue a amônia, vai ficar NH3, a fórmula molecular, e o metano, CH4. E o carbono, relembrando, queridos, o carbono é o campeão de ligações. Ele geralmente faz 4. E a química do carbono é denominada química orgânica, que a gente vai estudar mais à frente. Agora, quanto às propriedades dos compostos covalentes. Os compostos covalentes, eles possuem propriedades diferentes dos iônicos. Primeiro, quanto à fase de agregação, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, diferente dos iônicos, que são sólidos. Quanto ao ponto de fusão e de ebulição, geralmente são menores que os dos compostos iônicos. E quanto à condutividade elétrica, como regra, eles não conduzem eletricidade, com exceção do grafite e de ácidos em solução aquosa, que ali ocorre a ionização, que é um conceito que a gente vai ver quando chegarmos em funções inorgânicas. Agora chegamos a um ponto das exceções à regra do octeto. Atenção, nem todo átomo obedece perfeitamente à regra do octeto. E aqui vão alguns exemplos de exceções a essa regra. Primeiro vem o gás hidrogênio, ou somente hidrogênio, que ele fica estável somente com 2 elétrons, como já vimos no exemplo do gás hidrogênio. O berílio ele pode ficar estável somente com 4 elétrons, por exemplo, no composto BeCl2. Boro e alumínio eles podem ficar estáveis somente com 6 elétrons. Por exemplo, tem o composto BF3 e AlCl3. Agora, o fósforo e o enxofre, eles podem ultrapassar esses 8 elétrons. Exemplo, tem o PCl5, na qual nesse composto o fósforo ele fica estável com 10 elétrons, e o SF6, na qual o enxofre ele fica estável com 12 elétrons na camada de valência. Olha só, uma expansão dessa regra. Agora vem aqui uma frase muito forte. A regra do octeto é uma tendência, ou seja, ela não é absoluta e com toda regra há exceções. Agora vamos aqui para estratégias de prova, um atalho de vestibular, relembrando a metal com a metal, ligação covalente, metal com a metal, ligação iônica. Fique atento porque no Enem eles amam relacionar a ligação covalente com a polaridade e as forças intermoleculares que vamos ver nos próximos episódios. Então, se há compartilhamento, pode haver diferença de eletronegatividade. E lembre-se, covalente significa dizer compartilhamento. Hoje você aprendeu que muitos átomos preferem compartilhar elétrons para alcançar a estabilidade. E isso é que mantém unidas as moléculas que formam a vida. Então, querido, se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que precisa aprender química sem sofrimento. E me segue no Química Descomplicada, no YouTube, no Instagram, porque aqui você entende de verdade. No próximo episódio vamos estudar ligação metálica, o mar de elétrons que explica os metais. Um abraço e te espero no próximo episódio.